Amados, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. E é assim, né? A palavra de Deus, ela é viva. E toda vez que a gente lê ela de novo, parece que é um capítulo novo, versículos novos que surgiram. E às vezes parece que a gente nunca leu isso. Eu quero compartilhar algo com vocês. Creio que não deve ser muita novidade. Mas o título eu coloquei mais que vencedores, mas eu creio que nós podemos até dizer que como vencer, ou como ser vencedores. E eu convido você a abrir lá em Gênesis, no capítulo 4, versículos de 3 a 7. No capítulo 4 de Gênesis, versículos de 3 a 7. Vamos lá, então. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Obrigado, querido Deus Pai, porque nós cremos que cada vez mais, quando nós nos aprofundamos e meditamos na Tua palavra, Tu nos dás algo para nos fortalecer, para crescer, para nos santificar, para perseverar, para caminhar seguro, segundo a Tua vontade. E assim seja essa noite também, Pai, nesse texto que aqui nós lemos, e outros que nós iremos ler, que isso seja para fortalecer a Tua igreja, a cada um de nós individualmente também. E que nós possamos crescer individualmente em santidade, mas também como igreja do Senhor Jesus Cristo, de acordo com a Tua verdade e com intensidade, e para que nós possamos perseverar até o fim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Creio que você já leu esse texto muitas vezes, e por muitas vezes você tem ouvido diversas interpretações. Muitas falam da oferta, muitos falam do tipo da oferta. E eu não quero falar da oferta em si. E eu espero conseguir trazer isso de uma forma clara para que você possa receber isso, e isso possa ser realmente para você ser edificado, e também para que você persevere cada vez mais. Vamos observar algumas coisas a respeito desse texto, então. Destaco os seguintes aspectos, começando com o primeiro aspecto. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E o segundo momento, comparativo a esse aspecto, diz Abel, ele também trouxe, mas aí ele traz uma diferença. Trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. No primeiro aspecto, Caim trouxe, ali diz, após um tempo, depois de um tempo, Caim trouxe uma oferta. E Abel trouxe das primícias. Tanto Caim como Abel trouxeram essa oferta a Deus. A questão está na intenção, o porquê trazer a oferta. E aqui dá a entender que, nessa análise, ou nessa revelação, ou nesse entendimento, digamos assim, que cabe melhor, Caim trouxe essa oferta por necessidade, ou por tradição. Porque diz, depois de um tempo, Caim trouxe uma oferta, pegou do que ele tinha
e fez uma oferta a Deus. Aparentemente, eu não sei, talvez tenha se sentido culpado, talvez estivesse em pecado, talvez estivesse contrário a Deus, algo moveu, depois de um tempo, fazer uma oferta a Deus. Ou era por uma tradição. Adão e Eva talvez tenham ensinado a eles a ofertar, que valia de uma oferta, e depois de um tempo, então, Caim lembrou, ou então se sentiu na obrigação e trouxe a sua oferta. Porém, Abel foi diferente. O texto diz que ele trouxe das primícias. E o destaque no texto de que foram das primícias é que nos faz entender assim: Abel priorizou Deus. Ele priorizou. A primeira coisa, quando veio o fruto, quando veio a colheita, quando veio o rebanho que deu a luz, a primeira coisa que aconteceu foi que Abel se lembrou de Deus. Por isso ele trouxe da primícia em seu coração. Todas as vezes que nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós somos aceitos por Ele. E não só nós, mas a oferta, qualquer que ela seja. Se são vegetais, se são animais, né, na época ali. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, alegramos o coração de Deus. É o que o texto traz para nós. Deus sempre avalia o nosso coração e as intenções com as quais ofertamos. Então, quando a gente fala em dízimo, oferta, hoje nós praticamos de novo dízimos e ofertas aqui, com que intenção você coloca uma oferta? Com que intenção você oferta do seu tempo para Deus, para dentro do ministério? Qual é a intenção? Isso já vem se movendo antes. Até comentei com a Ângela, comentei com o Denir também, como eu estava preparando, acabei comentando algumas coisas com o Denir. Mesmo antes de ter os valores, eu já estou no meu coração separando o valor para Deus. Isso são primícias. Porque em primeiro lugar vem Deus. Em primeiro lugar vem o que Ele é. E Abel tinha isso no coração, é o que o texto nos traz. Ele trouxe das primícias. Quando veio o soldo, quando veio o rebanho deu cria, quando veio a colheita, no coração dele surgiu, Deus providenciou. O que eu posso oferecer a Ele? E já separou para oferecer. Caim, quando nós lemos nas mais diversas versões, eu peguei umas 5 versões para ler, todas elas constatam, foi depois de um tempo, passado um tempo, algumas dizem, Caim levou uma oferta ao Senhor. Outro destaque, o Senhor teve consideração. Tem uma das versões que diz que ele teve consideração para com Abel e sua oferta. Ele se agradou, ele a aceitou. Por Caim e por sua oferta, ele não teve a consideração, ou ele rejeitou. Agora veja um outro aspecto, nessa mesma frase aqui, que traz, e que é importante. Vejam que o destaque está em que o nome de ambos vem antes da oferta. Ele diz que ele se agradou de Abel e a sua oferta. Ele se desagradou de Caim e da sua oferta. Deus olha em primeiro lugar para você. Não do que você é capaz de ofertar, o que você separou, mas a intenção do teu coração para aquilo que vai acontecer, para a oferta que irá acontecer. Percebam que tanto um como o outro, ele olhou para a pessoa. Nós cantamos diversos cânticos aqui que eles só somam a mensagem. Uma dessas é, ele deixa as 99 para me buscar. Deus se importa tanto
Que ele pega o rebanho todo, põe no aprisco e vai em direção a quem? Ao que você tem para oferecer? Não. Ele vai ao encontro de você, porque ele se importa com você, com a tua vida, com o teu coração. Então veja a importância que você tem para Deus. Não é o que você tem para ofertar, mas é o que está no teu coração. Eu quero fazer um destaque aqui, aproveitar um destaque a respeito de duas palavras: bondade e benignidade. As duas palavras, as duas ações, elas fazem parte do quê? Do fruto do Espírito, não é? E por que elas são separadas? Por que é bondade e benignidade? Mas fazem parte de um pacote. A bondade é você ter uma ação referente a alguém. Eu posso ter uma ação de bondade em levar uma cesta básica para alguém, ou fazer um café para alguém, ou fazer uma visita a alguém necessitado. Isso é bondade. Mas qual é a tua intenção? Qual foi a intenção? O que te motivou a levar isso? Então, a bondade faz o que é certo, sendo mais uma ação que um sentimento. Porém, a benignidade é a disposição em nós sermos bondosos. É aquilo que vem de dentro, é o sentimento sincero, puro e honesto. E ela faz, a benignidade faz com que a gente seja bondoso. Nos leva a uma ação. Então se perceba, o fruto do Espírito Santo é um só. Né? Quando a gente pega um cacho de uva, ou a gente pega uma laranja, tem diversos gomos. Ele sozinho não é a laranja, né? Mas ele um todo, ele é a laranja. Então, a benignidade, aquilo que está no nosso interior, a benignidade para com o outro nos leva a um movimento que é a bondade. Então, fazer algo para o próximo, ou de querer algo, sem querer algo em troca. Isso vem da benignidade e nos leva a sermos bondosos. Nós conseguimos até ser bondosos sem sermos benignos. Nós conseguimos levar uma cesta básica, mas, sei lá, talvez porque o Hans levou uma cesta para o fulano, então eu vou levar uma cesta para o outro. Porque eles falaram, então eu falo. Devem lembrar alguma coisa no Novo Testamento, né? Um cara que ser igual ao outro, levar a sua oferta, vendeu um terreno, só que ele não pegou todo o valor. Mentiu na frente, porque ele quis aparecer. E o pecado, a mentira, levou ele à morte, tanto ele como a esposa. Então, percebam, nós podemos, comparativamente, querermos sermos bondosos numa ação de bondade, mas com um coração não sincero diante de Deus. Então, a benignidade, a bondade vem de um efeito de alguém que tem um coração puro e benigno. Então, Deus olha para isso. Mas vamos continuar. Deus continua em um diálogo. Vocês percebem uma coisa? Quando acontece esse episódio aqui, se você pegar ali no versículo que nós lemos aqui, no versículo 6, vejam só. Então o Senhor lhe disse a quem? A Caim: por que você está irado? E por que essa cara fechada? Deus continua um diálogo com quem? Com Caim. Porque ele estava preocupado com Caim. Ele estava interessado em Caim. Quando a gente ouve essas histórias, pelo menos, eu não sei, eu já faço uma figura. Para mim, Caim era um caído já, né? Mas quando olho para isso aqui, Deus conversando com Caim, eu vejo que Deus tinha interesse em Caim. Ele disse: Caim, se você não fizer o bem, se você fizer o que é certo, será que você não será aceito? Veja uma oportunidade aqui, no primeiro.
efeito que nós, depois do pecado de Adão e Eva, quando nós vemos esse proceder, que ele é improcedente, ele é algo que não foi motivado pelo coração, Deus vai ao encontro de Caim e tenta resgatar ele dessa ação, trazê-lo para perto dele, para fazer o que é certo, para fazer o bem. Deus queria tratar o coração de Caim, né? Apontando, inclusive, para o arrependimento e a importância do proceder bem. Nós podemos ver que a tristeza de Caim não estava em que a sua oferta foi rejeitada. Quando você vê a continuidade até o pecado, até o assassinato, você começa a perceber que Caim não estava nem preocupado com de ser rejeitado, mas parece que ele estava mais preocupado em que a oferta de Abel é que foi aceita. Como que pode aceitar do dele e não aceita a minha? O que Abel fez de não sei o quê? Acho que vocês lembram de uma mensagem lá atrás, que o Felipe trouxe uma vez sobre terceirização. Eu lembro dela, talvez não nos mínimos detalhes. Mas Caim aqui, ele estava mais preocupado com o porquê que Deus aceitou ele do que por que não aceitou a minha. Por que eu fui rejeitado? E aí, dentro dele, começa a mover algo dentro do coração dele, porque ele começou a se comparar. O que ele é melhor do que eu? Né? Por que e dele aceita, o meu não é aceito? Será que são porque são verduras e frutas? E o deles são de animais? E aí começa a remoer aquilo dentro do seu coração, e isso acabou para ele abrindo uma brecha para a ação de quem? De Satanás no seu coração. Ele ficou alimentando a comparação e o fato de querer achar no outro uma desculpa para ele mesmo, ou no outro algum defeito também, para que ele pudesse se sentir melhor. E muitas vezes a gente faz isso. A gente não olha, puxa, mas por que eu não fui aceito? Por que a minha oferta não foi aceita? Deus, o que eu fiz? O que eu posso fazer? O que está errado em mim? E Deus vem ao encontro de Caim exatamente se você proceder bem, se vier do teu coração, ele quis dizer. Se vier do teu coração, se isso for uma vontade, porque você me reconhece como Deus, se você me coloca em primeiro lugar, né? E você fizer o bem, proceder bem, será que não será aceito? E essa comparação, essa busca, essa terceirização, esse movimento, ele faz com que a gente abra brechas em nossos pensamentos. E a gente começa a não mais enxergar a nossa motivação e o nosso proceder. Quando nós fazemos assim, vem a nós pensamentos malignos, sendo difamação, fofoca, insatisfação. O caso de Caim levou ele a matar o seu próprio irmão. Nós precisamos aprender a olhar para nós mesmos, para o nosso proceder, não o proceder dos outros, para as nossas ações e as intenções que nos levam a determinada ação. Como está o teu coração para com Deus? Essa é a pergunta. Você reconhece Ele como teu Senhor, teu Deus, o provedor? Porque quando nós levamos esse tipo de comparação, e por que não dizer competição, e aí esse é um termo também interessante, a competição aos nossos relacionamentos. E aí nós podemos ver, existe competição entre cônjuges, marido e mulher. É competição, um querendo ser melhor que o outro. Não há necessidade disso. Qual é a tua intenção? Qual é o teu amor para com o próximo? Competição entre familiares, irmãos.
Até competem com filhos. Nós não precisamos competir. Faça o que é certo. Faça o que é bem, o que é de bem ser feito. E assim por diante, só que esse tipo de competição, de comparação, ela abre brechas nesses relacionamentos. Separações, brigas entre pais e filhos, entre familiares. Eu não vou nem abrir detalhes, mas você conhece muitos detalhes. Talvez você até esteja vivendo isso na sua família. Ou no seu relacionamento. É hora de olhar para você. Hora de você olhar para você e dizer, como está o meu coração? Pergunta para Deus. Ele já enxergou. As consequências, né, elas são muito grandes, elas são graves, quando a gente começa a andar nesse caminho. E nós precisamos proceder bem em todas as situações. Pois a nossa postura, ela vai determinar a colheita que você terá. A nossa postura de bem, né, no casamento, em relação ao cônjuge, determina uma harmonia no relacionamento conjugal. A nossa postura de bem determina a relação na família, com os filhos, no trabalho, na sociedade, dentro da igreja. O que nós queremos colher? Ou o que você quer colher dentro da sua família? Onde não há um bom procedimento, existe uma lacuna, um espaço para ser ocupado. Abre-se um espaço, a mente começa a trabalhar, né? A maioria dos momentos entre casais ou na família é porque a gente deixa a nossa imaginação, porque existe um espaço, ele não está sendo preenchido. Ele precisa ser recíproco dentro de um relacionamento. Mas ele começa com você, fazendo o bem e olhando para Deus. Então nós não podemos dar essa abertura, porque o pecado, ele diz, ele está à porta. E quando nós olhamos lá, ele diz assim, no finalzinho do 7, ele diz, o desejo dele será contra você, o desejo do pecado será contra você. Mas é necessário que você o domine. Quando a palavra diz que é necessário que você o domine, é sinal de que você é competente e você é forte o suficiente para combater, e não só combater, mas dominar o pecado que está à sua porta. Onde não há um bom procedimento, né, existe essa lacuna. E ela vai ser ocupada. Seja pelos nossos pensamentos, seja por uma intervenção maligna, né, e ela vem preencher esse espaço. É isso que nós chamamos de brecha. Vejam que no diálogo, Deus alerta a Caim e diz, o pecado jaz à porta. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, daí nós vamos lá para o Novo Testamento, ele diz, né, Pedro falando, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Cara, o cara está atento. Todo momento, ele está só espreitando, ele está ali. Quando você vê esses History ou Geographic, essas séries, quando você vê dos animais, você vê os leões também tranquilos, deitados, só olhando. Passa aquela manada, ele nem se mexe ainda. Aí, de repente, ele diz, opa, ali tem um desgarrado. E não tem outra. Um olha para o outro, e eles dão aquela sondada, e dificilmente eles perdem aquela presa. Por quê? Abriu-se uma brecha no meio da manada. Ele ficou vulnerável e eles atacam. Eles não vão no meio de uma manada. Eles não vão onde o espaço está todo ocupado. Se está ocupado com Deus, com os pensamentos nele, com os pensamentos de bem, não há brecha para que ele avance. Portanto, sejam sóbrios e vigilantes, né? E não abram brechas. Nós devemos compreender que o mal
constantemente está à porta. É só você imaginar um pouquinho, né? Você tem muitas oportunidades de ser mal durante o dia, não tem? De dar uma chapuletada em alguém, de enganar alguém. Mas não é porque você é do mal. É porque existe dentro de nós, uma brecha. Existe dentro de nós um sentimento, talvez, de querer tirar vantagem do outro. E essa brecha, ela tem que ser combatida. E nós dizermos, não, eu vou abençoar, não vou roubar. Eu vou abençoar, eu vou contar, eu vou falar a verdade. Nós devemos compreender, portanto, que o mal sempre está pronto para nos atacar, para nos levar ao pecado, né? A responsabilidade de mantê-lo do lado de fora e vencê-lo é o nosso. Mas, como eu falei, Deus já nos diz aqui, nos confirma de que nós somos capazes disso. E quando nós procedemos mal, nós deixamos ele entrar. E a primeira coisa que o mal, os pensamentos maus vão fazer com você, comigo, se nós permitirmos isso, eles vão nos afastar de Deus. Você já não tem prazer em oração, você não tem prazer em jejum, você não tem prazer em ler a palavra de Deus, você não tem prazer em ir no grupo familiar, você não tem prazer em ir para a igreja. Por quê? Esses pensamentos, essa terceirização, essa competição, essa forma de nós deixarmos envolver, nos afasta de Deus. É o pecado, porque Deus não está no mesmo espaço. Por isso, Deus diz, vocês devem mantê-lo afastado. E ele vai destruir, em primeiro lugar, o relacionamento de Deus, com Deus. Porque todas as outras coisas, elas são consequências desse teu relacionamento com Deus. Quando você não tem um bom relacionamento com Deus, logo, logo você está fazendo outras coisas. Está fazendo maldade para alguém. Você está pecando, você está mentindo, você está, sei lá, qualquer outra atividade em pecado você comete. Porque Deus não é mais o centro. Não é mais Deus preenchendo. Em Lucas capítulo 12, versículo 31, ele diz o que? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando ele fala de todas as bênçãos que nós temos para receber, elas têm um relacionamento direto na nossa busca com Deus. E quando nós nos afastamos dele e não o buscamos mais, as bênçãos não vêm sobre nós. Elas são impedidas. Ah, Satanás impediu. Não, você mesmo impediu. Pelas suas atitudes, pela tua falta de busca a Deus. Né? A gente ouve outros pastores, né, às vezes falando, pô, coitado de Satanás, né? Porque às vezes a gente joga umas culpas para ele que ele diz, Deus, não fui eu. Né? É esse teu filho aí que... E às vezes é assim. E nós precisamos enxergar isso em nós de novo, e nós precisamos nos arrepender. É o que Deus falou para Caim. Caim, se você fizer o bem, não será aceito. Se nós fizermos o bem, nós vamos ser aceitos. Às vezes o proceder correto tem suas consequências. Quantas vezes nós já falamos aqui, né? Muitas vezes a consequência pode ser a cova dos leões. Lembram de Daniel? Daniel fez o que era certo. E qual foi o castigo dele? Cova dos leões. A galera jubilou, né? Agora acabamos com o cara. Mas o proceder correto, ele nos traz uma outra verdade. Quando nós procedemos bem, quando nós procedemos corretamente, Deus está conosco. Quando Daniel foi lançado naquela cova dos leões, por mais que eles estivessem ali, eles não tocaram num fio de cabelo de Daniel, porque Deus estava com ele. Não havia o cheiro da carne ou do pecado ali naquele momento.
Mas se você proceder mal, e isso a gente vê logo em seguida, que na outra manhã, quando Daniel é resgatado, é tirado, não resgatado, ele é tirado, porque os leões não fizeram nada com ele, e os outros foram lançados, diz a palavra de Deus, que não chegaram a tocar o pé no chão. E eles foram estraçalhados pelos leões. Quando nós procedemos mal, a nossa companhia vão ser os leões. E eles vão nos devorar. E cada vez a nossa situação fica pior. Por isso Deus chegou para Caim. Caim, antes do assassinato, Deus chegou para ele e disse: Caim, por que você está irado? Não se deixa envolver mais profundamente. Por que teu semblante está tão... Cara, dá para ver que você está na bica ali para pecar. Faça o bem. Se arrependa. Para que você não caia no pecado. E foi o que Caim não aceitou. Amados, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E para isso nós somos chamados e capacitados a sermos santos como Ele é. Não pense que a santidade é algo inalcançável. Se fosse assim, a Bíblia diria. Mas a Bíblia, ela nos fala, e Deus nos adverte através dela, diz: sede santos como eu sou santo, porque eu os criei para isso. Então nós somos capacitados para isso, pelo seu próprio Espírito Santo, pelo Espírito Santo de Deus em nós. Sede santos porque eu sou santo. E eu quero ainda trazer alguns comportamentos que nós devemos trazer, porque alguns pensam que uma oração forte, aí vão para pastor, vão para líder, vão para esse, vão para aquele. Não, eu preciso de uma oração forte. Deus não falou em oração para Caim. Ele falou em arrependimento, em atitude de bem. Isso foi que Deus falou para ele. Então, quando nós vemos assim, para a mentira, qual que é a solução para a mentira? Falar a verdade. Simples assim. Né? Para a ira, não deixar-se dominar pela ira. Irai-vos, mas não pequeis. Então, domine a sua ação, o seu temperamento, a sua ira. Para aquele que roubava, não roube mais. Para aquele que adulterava, não adultera mais. Para aquele que xingava, não xingue mais. Para aquele que pecava, arrependa-se e não peques mais. Lembrem da adúltera levada diante de Jesus? Fizeram um monte de acusações. No final, Jesus, depois de um tempo quieto, ele perguntou: alguém te acusou? Cadê teus acusadores? Não, ninguém. Diz ele: eu também não. Porém, ele diz: vá e não peques mais. Mude a sua atitude de mal, isso que está crescendo dentro de você, arrependa-se e comece a fazer o bem. A passagem ali de Efésios, no capítulo 4, versículos 25 a 30, diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe. Veja só que interessante. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para edificação conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. É simples assim. É uma luta, às vezes. Mas quando nós temos Deus em primeiro lugar, essa intenção, a nossa oferta, o nosso mover, a nossa busca, o nosso compartilhar, o nosso viver em igreja, vai ser algo simples, natural. Separe das suas primícias,
daquilo que você tem, daquilo que você é para Deus. Nós precisamos mudar realmente alguns procederes, né? Algum proceder em nossa vida. E isso nós conseguiremos se envolvermos o nosso coração em toda a relação com a ajuda do Espírito Santo. E aí vem a boa notícia, que você já conhece. O Espírito Santo habita em você. E toda vez que você pedir para que Ele te ajude numa situação, Ele vai te ajudar. Sempre. Ele não vai negar nunca a ajuda para você. Mas você tem que tomar a posição. Aqui a posição, desde o começo, ele diz: Caim, se você fizer o bem, não será aceito. Para que essa ira? Para que esse semblante? Para que esse mover? Por que se afastar de mim? Venha para próximo de mim. Eu concluo com 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13. Eu vou ler ele segundo está escrito na Bíblia Viva. Ele diz assim: lembrem-se que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. E nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não a possam enfrentar, visto que Ele assim prometeu e cumprirá o que diz. Deus dará a vocês forças para suportá-la. A tentação não é o pecado. O ceder à tentação é pecado. Você vai ser tentado, eu vou ser tentado. E como que nós vamos reagir? Como você quer reagir? O desafio é que nós somos mais que vencedores. Não pela nossa força, mas pela intenção do nosso coração, numa dependência de Deus, buscando nele. Por isso, hoje eu quero motivar você. Leia a Bíblia. Busque em oração. Faça jejum sincero. Traga a sua oferta com sinceridade daquilo que está no teu coração, já antecipadamente. E se você precisar de ajuda, não peça por uma oração forte. Ore você e fale com Deus. Não que pastores, líderes não possam ajudar em oração, absolutamente. Mas Ele quer de você. Deus não foi para Abel e falou: vamos junto lá conversar com Caim. Deus falou com Caim. E Deus chamou Caim ao arrependimento. Amados, Deus te ama demais. Demais. É impressionante como Deus nos ama. Nós cantamos desse amor. Que amor é esse? E além disso, não só amar, Ele nos capacitou a sermos diferentes. Não importa as circunstâncias, nós somos vencedores já. Porque Ele te vê assim.